o último ano do Gabigol? Não acho, não. Eu acho que, assim, pra mim é muito... Cara, pra mim, assim, é muito claro que o Gabigol... Eu quero desconforto, eu quero polêmica. Subaproveitado. Ele tá subaproveitado, né, nesse momento. Ele tá realmente tentando. Isso aí, ninguém vai falar que ele tá tentando menos do que ano passado, porque ano passado ele não fez absolutamente nada. E agora, assim, ele tá realmente tentando se movimentar mais, fez alguns bons jogos, apesar de não estar conseguindo fazer gols. A média de gols dele é muito abaixo da média do Pedro, e isso chama atenção. Mas é o que a gente estava falando aqui. Isso cai muito na questão do esquema. O William Godoy, eu acho que, se eu não me engano, ele levantou esse ponto de que a formação do Flamengo começa pelo atacante, pelo centroavante. Isso é, se você parar para pensar, é real. Assim, o Pedro ele vai funcionar se tiver os dois pontos. E se tiver os 2 pontos, vai ter que ter 3 no meio. E aí você vai montando o time de frente para trás. Quando você joga com o Gabigol, é diferente. Porque o Gabigol ele não consegue render com esses 2 pontos do mesmo jeito. Os 2 pontos abertos, o Gabigol, quase todo jogo que isso acontece, ele tem um desempenho péssimo. Quando ele foi bem? Quando você teve 4 atrás. Quando você teve mais gente atrás ali montando, quando ele teve o Gerson, o Arrascaeta e o De La Cruz, a gente teve outros tipos de problema. Mas foi um dos jogos que o Gabigol mais rendeu. Porque é essa bola em que ele consegue fazer o facão, essa bola infiltrada por dentro. O Gabigol, então ele tem esse potencial. De infiltração, de dar a volta pelo zagueiro, de estar no momento certo, no lugar certo, na hora certa. Mas ele precisa que essa bola chegue. Então vamos propor uma... É só pegar aquela mas a Flamengo precisa de um esquema alternativo. Então, ainda não tem. Dele pro Arrascaeta, né? Jordan, só você me entende, só você me enxerga. Propor uma situação de jogo. O Flamengo já passou isso esse ano nos clássicos. O adversário, mesmo com condição física inferior, entrosamento, mas o adversário também passava pela mesma situação. Fizeram um ferrolho, com o Pedro enfiado lá 2 pontas. O Flamengo rendeu bem? Não. Então, voltando para falar do Gabigol, voltando num ponto que você tocou, o Flamengo não pode ter 11 titulares. O que o Flamengo tem de orçamento e folha salarial, o Flamengo não pode ter 11 titulares. Né? O Flamengo tem que ter jogadores que formam a espinha dorsal, e é visível, o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Não concordo que o Pedro forme essa espinha dorsal, porque o Gabigol pode fazer aquela função dependendo de quem está do lado do campo, assim como o Cebolinha e o Luiz Araújo. Então tem posições que, dependendo do adversário, ele vai ter que trabalhar. Num time que está num ferrolho, não faz sentido ter o Pedro lá sozinho e ter 2 pontas, porque os pontos podem não fazer nada. Talvez faça sentido ter o Gerson, o De La Cruz e a Arrascaeta para abrir o jogo. Outros jogos onde o time talvez jogue mais pelo lado do campo, como o Palmeiras, por exemplo, vamos falar mais de intensidade, Atlético Mineiro, faça mais sentido ter esses pontos, por quê? Porque segura também um pouquinho a subida do Atlético, do Palmeiras, etc. E também o Flamengo chega com mais agressividade na frente, com mais espaço. Então a questão é assim, eu acho que o Gerson não perde a vaga no curto prazo. Se o problema for mais complicado e ele precisar de mais tempo, é evidente, porque ele vai ficar defasado fisicamente em relação aos demais. Em relação ao Gabigol, nesse ponto eu concordo com o Léo. Acho que não é o último ano do Flamengo. Acho que é tudo uma conversa fiada, essa história de que não existe contrato nem nada palavrado. No ano de eleição, os caras não vão perder o Gabigol para um adversário do Brasil. E hoje eu acho que o único que teria condição de pagar é o City com o Bahia. Talvez o Texton nas loucuras dele lá, mas assim, ninguém perderia o Gabigol no ano de eleição. Com certeza esse contrato está na gaveta, ficou na gaveta pelo tudo que aconteceu no ano passado e a pressão que foi feita por conta da renovação que estava engatilhada para se tornar oficial, para um jogador com bastante tempo ainda de contrato não rendendo nada. Então, filho, deixa na gaveta, tá tudo certinho, você continua no clube. É o que eu acho que vai acontecer. Mas aí eu não tô falando de renovação ainda, mas tudo bem. Eu também não. A questão que o Júlio colocou é se ele permanece no Flamengo. Para mim, ele permanece, porque ele não tem pra onde ir. Eu só ia apontar essa questão do Pedro, que você falou do negócio dos pontas, e eu vou até pegar o jogo contra o Fluminense como um grande exemplo do porquê o Pedro funciona nessa função e o Gabigol não. E por que ele faz tanta diferença ter pontas que jogam, como estão jogando hoje o Cebolinha e o Luiz Araújo. O forte do Fluminense no ataque também é um pouco da fraqueza da defesa do Flamengo. Mesmo assim, o Tite conseguiu equacionar. Mas o Diniz não conseguiu fazer a mesma coisa no ataque do Flamengo. Por quê? O Fluminense concentra muitos jogadores na mesma zona do campo, né? Uhum. E isso acontece muito em questões de time de ferrolho. Como é que você faz para fazer gol em times que são muito fechados?
tal. Você tem que abrir a defesa do cara. Sim. Para abrir a defesa do cara, você tem que botar a gente aberta ali. E é exatamente isso que você estava falando ali, você puxou do exemplo aí foi o Júlio que puxou do exemplo do primeiro gol. Que o Flamengo puxa para um lado, inverte a jogada para o Ayrton Lucas, e quem está sozinho no meio? O Pedro. O Pedro precisa desse espaço, precisa que esse espaço seja aberto para que ele possa entrar e finalizar, porque ele é um jogador que está ali na posição, ele vai ocupar aquela posição no meio da área. O Gabigol não, o Gabigol é um cara que vai entrar e cortar, vai fazer essa infiltração, ele precisa dessa bola por trás. Perfeito. Então a gente tem funções diferentes deles ali, e aí por isso a gente tem um nível de rendimento muito diferente quando a gente olha pontas abertos com um ou com o outro. Mas E é por isso assim- que eu citei a circunstância do jogo. O Fluminense sai mais pro jogo, concorda? Naturalmente vai dar espaço. Esse ferrolho vai ser aberto. O Vasco não saía pro jogo. Demorou para sair. E Então, assim, ficam 3 zagueiros ali, 2 em cima do Pedro e a bola não chegava. Se neste dia você não tiver um desses pontas atuando bem, você não abre a defesa. Então é isso que eu tô falando e a posição que o Júlio colocou, do Flamengo não ter 11 titulares formais. É justamente nesse tipo de jogo, faz mais sentido ter 3 meias para abrir a defesa do que necessariamente sempre 2 pontos. Cara, assim, eu gosto muito de ouvir os caras da bola, né? Então, o Vampeta fala isso há muito tempo. O Gabigol, ele não joga com o Tite simplesmente porque o Tite não gosta dele, cara, do futebol dele. O Gabigol foi artilheiro no Santos em 2018, o Tite não convocou. Continuou sendo artilheiro no Flamengo e o Tite não levou. Levou quem? O Pedro. Certo? Ah, o Gabigol que colocou o Pedro na Copa. Acho balela. O Gabigol também teve na posição, teve oportunidade e não foi. Eu acho que esse é o grande fator, tá bom? Da mesma forma que ele não gostava da forma do Gabigol jogar e a gente não entende o vestiário, a gente não sabe o que acontece. Eu acho que esse lance do posicionamento do Gabigol na hora de falar que bater o pênalti, ainda quis falar com a Arrascaeta, fala com ele para eu bater. Mano, isso mostra muito o que o técnico quer. Eu acho assim... E o desespero dele, Exatamente. Né? Você já lógico, mano. Tá se afogando, você quer aparecer. Sim. Entendeu?